Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 5 ao 6. Livro de Êxodo, capítulo 19, do 5 ao 6. Hein? Todos abriram? Fala assim, ó. Agora, pois, se ouviram atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Amém? Essas passagens, a gente vê Deus, ele dando instruções a Moisés. Moisés como um representante do povo, e o representante do povo para Deus, de Deus com o povo. Tudo que Deus falava e passava para o povo de Israel era através de Moisés, porque eles queriam alguém que pudessem falar ou pudessem chegar a Deus por eles. E nessa passagem a gente vê Deus dando instrução muito clara a Moisés, para que ele falasse para o povo isso, para que eles atentem, para que eles ouvissem atentamente a voz dele e guardassem essas palavras como uma aliança. Essas palavras, elas fazem parte, essas instruções de Deus para Moisés, elas fazem parte de uma jornada de santificação. Pós o Senhor ele tirar o povo de Israel do Egito, agora o Senhor separa o povo e diz assim: olha só, eu já tirei vocês do Egito, vocês tiveram uma vida de escravidão, vocês foram cativos, vocês caminharam durante muito tempo pelo deserto, vocês viram até mesmo o inimigo de vocês sendo derrotado por mim, pelo Deus Altíssimo. E agora começa uma jornada de santificação, ou seja, um novo norte. Assim que o povo sai do Egito, eles não ficam mais perambulando, Deus tem um plano para eles. Então, por isso Deus dá essas instruções a Moisés, para que eles pudessem seguir, para que eles pudessem ser uma nação santa, um povo separado, um povo redimido por Deus. E o Senhor agora ele dá essas instruções de como eles deveriam se portar para ser um povo santo, para ser um povo separado, escolhido por Ele. Porque existia um desejo de Deus com eles. E a gente pode ver essa ênfase do desejo de Deus com eles, de ser uma propriedade particular, em outras traduções eu falar, um reino de sacerdote, uma nação santa. Para a gente entender um pouquinho mais esse conceito e essa introdução, a gente entende que Deus, a gente sabe que Deus ele tem um amor muito forte por Israel. Esse amor ele se estende para a igreja por causa do sacrifício de Jesus. Mas naquele tempo, naquela época, Jesus ele buscava um povo para si. Ou seja, no Éden, após a queda do homem, Deus ele tinha um plano com Adão, que era ser um sacerdote. O plano de Adão sempre foi ser um sacerdote. Sim, uma criatura, um homem, mas para Deus ele seria um sacerdote. E a gente sabe, já falou isso diversas vezes aqui, mas por causa da queda, por causa do pecado, isso não consegue ser concluído 100% plenamente em Adão. Então, a partir daí, Deus chama Abraão, Deus chama Isaac e Jacó, e tem diversas promessas para eles. E no povo de Israel em específico, Deus está tentando mais uma vez reconciliar essa questão do homem com Deus. Então, Deus aqui ele dá instruções claras. Se a gente for olhar todo o capítulo 19, como o capítulo 20, onde tem os 10 mandamentos, a gente sempre se atenta nos 10 mandamentos. Mas, na verdade, todo esse trecho, ou melhor, todo o Pentateuco, todo o livro de Levítico, que é chato de nós ler, né? Tanta coisinha, mas é uma forma de como o povo deveria se portar sendo uma nação santa, ou sendo um povo escolhido por Deus. Então, são uma instrução muito clara, que às vezes a gente passa percebido, eu não vou ler o livro de Levítico, porque tem um monte de coisa chata lá, mas na verdade é o padrão de Deus, é o padrão ético-moral de Deus para um povo. Então, Deus ele tinha muito amor por esse povo, ele queria esse povo para si, e por isso que ele fala: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque a terra toda é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes
uma nação santa. Então, Deus tinha um plano para Israel. E talvez Israel naquele momento não entendia a grandiosidade, a preciosidade que era ser um povo escolhido por Deus. Se a gente está aqui hoje, a gente se identifica como um povo de Deus, né? E a gente talvez tenha essa graciedade porque a gente está aqui hoje. Porque a gente vive uma vida para Cristo, e até a gente cantou que é por Ele que a gente está vivendo, é por Ele que a gente está gastando a nossa vida. Eu paro às vezes para pensar e poxa, cara, podia estar fazendo muita coisa sem ser a obra de Deus ou implantando o reino de Deus na terra. E a gente vai ver um pouquinho disso, então não diga assim, não, mas eu não estou fazendo nada, porque a gente vai ver a respeito disso hoje. E eu fico pensando como que é viver uma vida sem propósito, né? E aqui Deus está dando um propósito para o povo de Israel, que é: sejam a minha nação, sejam o meu povo. Amém? Então, em um resumo geral, Deus chama a nação de Israel para ser um modelo de nação, como um espelho para o mundo, para ajudar no plano da restauração de todas as coisas. Deus ele chama Israel, dá todas essas coordenadas para ele, dá todo uma espécie de instrução para eles, para que o plano inicial de Deus seja a restauração de todas as coisas. Quando a Bíblia fala que Israel Deus chama o povo de Israel para ser uma nação escolhida e como um espelho para outras nações, a gente vai dizer aqui, não totalmente a palavra espelho, mas fala de um modelo para todas as nações, é para o plano principal de Deus, que é restauração de todas as coisas. Então, isso fica muito claro no Antigo e depois a gente vai ver aqui no Novo Testamento também. Deus ele tem um plano original como Criador para a sua criatura, ou seja, nós. E a gente falou um outro dia a respeito de Mateus 28, que é chamado da Grande Comissão. Não sei quantos estavam aqui naquele culto. E Mateus 28 fala sobre aquilo que nós somos comissionados a fazer pelo próprio Senhor Jesus. Ele gera em nós um compromisso de cumprir essa missão. Porém, a gente entende uma parte dessa missão. Muitas vezes não damos a resposta final dessa missão. E talvez a gente conhecendo o fim das coisas, no caso bíblico aqui, desse assunto específico, talvez seja mais fácil a gente conhecer o fim para poder explicar o começo. Amém? Talvez há um tempo atrás a gente não entendia o começo, o porquê da criação. Por que Adão caiu? Por que Deus se preocupa tanto com o povo? Por que Deus manda Jesus? Sabe? Tem tantas dúvidas que às vezes geram na nossa cabeça. Então, na verdade, é mais fácil a gente explicar o fim. Qual é o fim? Restauração de todas as coisas. É Deus com a sua criação. Tanto sua criatura como a sua criação. Então, explicando esse fim que é o plano principal de Deus, ser a sua criatura e ter comunhão eternamente com Deus. Esse é o fim. Por isso que Jesus volta, por isso que a gente canta que Jesus volta, por isso que a gente fala que ele veio como um cordeiro, ele veio como alguém para trazer a redenção, mas ele vai governar sobre as nações. Por isso a gente explica isso. Cara, é melhor explicar o fim nesse caso, para que a gente possa entender o começo. Porque a preocupação de Deus em ter um povo para si, para que esse plano, o plano original da criação, da restauração, possa ser completo. Então, aqui a gente vê Deus chamando Moisés e dando toda essa instrução para que eles pudessem ser uma nação santa, um povo escolhido, para que ficasse mais fácil. Olha só, eu vou pegar a nação de Israel e vou usar ela como um modelo. Modelo do quê? Modelo de um povo de Deus, certo? Uma identidade de povo de Deus. Então, agora pega a nação de Israel e coloca eles como eles precisam ser de espelho para outras nações. Cara, provavelmente a gente não viveria no mundo que nós vivemos hoje. Provavelmente a gente não teria tanta injustiça como a gente vê hoje. Se a gente dá muita ênfase nos 10 mandamentos, que é uma parte da instrução que Deus dá para o povo de Israel. E se eles seguissem à risca, se eles entendessem que, cara, Jesus é o Senhor de vocês, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias prometido, se vocês conservassem isso como uma nação, porque até hoje a gente sabe é uma nação que para eles serem um Estado laico é muito poucos anos, é menos de 100 anos eles são um Estado laico. E eles são ainda uma potência, a gente ouve falar todo dia na TV, a gente vê que o poder bélico deles é muito forte, sendo uma nação minúscula.
Sendo quem estudou um pouquinho de história, nem precisa estudar, mas sabe que nos campos de concentração foi mais ou menos 7 milhões de judeus que morreram. E mesmo assim eles continuam vivos. E com força, porque eles são uma nação do Deus vivo. Eles são uma nação, Deus chamou eles para ser um sacerdócio santo, para ser uma nação santa, uma nação de Deus. Por isso que vai ter muita guerra, vai ter muito conflito, mas a nação de Israel não vai terminar, porque Deus tem um plano para cumprir eles. E em Jesus tem essa extensão do plano para nós, os gentios. A gente foi enxertado por causa desse plano. Amém? Por causa de Jesus, a gente também faz parte dessa nação, a gente faz parte também desse povo santo. E então, quando um dia nós fomos encontrados pelo Senhor, a partir disso a gente começa uma vida com Cristo. Nós ganhamos também a salvação. Aí a gente pergunta, não sei se vocês já fizeram essa pergunta, mas talvez alguém já possa ter perguntado, ou alguém tenha essa dúvida, ou até mesmo, vamos voltar um pouquinho atrás, e vamos voltar para Mateus 28, onde diz da grande comissão: ide fazeis discípulo por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a gente cumprir isso, volto de novo, a gente precisa entender o final das coisas. Porque, vamos usar só alguma coisa. Cara, eu evangelizo alguém, certo? Que nem a gente teve o evangelismo aquele dia no bairro, e eu paro um pouquinho para evangelizar o meu colega do serviço, ou alguém na rua. O que eu vou oferecer para ela? Eu vou oferecer Cristo para ela. E muitas vezes quando a gente chega na questão da salvação, talvez não se tenha interesse. Porque alguém que não compreendeu a obra da cruz, ela não vai entender o porquê ela precisa ser salva. Por que eu preciso ser salvo? Para mim não ir no inferno? Cara, vamos ser sinceros, tem gente que nem se importa com isso. Tem gente que atua de uma forma que não pensa se ele vai para o céu, para o inferno. Se ele para o inferno está tudo certo. Isso não está certo, na verdade. Então, por que Deus salva? A gente pode explicar para alguém, se alguém perguntar, tá, mas por que Deus quer me salvar? A gente pode responder da seguinte forma, Deus salva para reposicionar o homem em sua condição original, através do meio da graça, ou através do sacrifício de Jesus. Porque, voltamos no início, Deus ele tem um plano para cumprir, que é a restauração de todas as coisas. Fica mais fácil assim, né? Amém? Então, o que Deus salva? Deus salva não somente o homem redimido, mas ele salva também toda a criação. Quando Jesus voltar para governar, a gente vai ajudar ele na restauração de todas as coisas. A gente nunca falou tão profundamente isso, eu posso falar de maneira bem superficial, mas na verdade é que todo mundo, toda a criação, todos os animais, tudo que existe vai ser restaurado, porque o Senhor vai estar no meio dos homens. A glória de Deus vai encher toda a terra. E, cara, vamos pensar, como que um Deus santo, como que o Deus Altíssimo Santo, com toda a glória, vai habitar na terra como está hoje? Tem como? Não tem. A não ser que todas as coisas elas sejam restauradas, a não ser que nós sejamos glorificados, porque daí não existe mais o pecado. Porque tudo que nós vemos, tanto na humanidade, como na criação, como em qualquer animal que existe na face da terra, existe o pecado. O pecado ele entrou no mundo. A gente não conhece, a gente não sabe como que é uma vida sem pecado. Viver uma vida sem pecado não é o fato só de tu não pecar, mas o pecado está aqui. O homem é acostumado do pecado. Então, isso vem de nós. Eu sempre falo, uso o exemplo do Davi. Cara, às vezes é muita birra. É tipo assim, ele não quer dar, ele fala, não, é meu. Foi quinta na igreja caseira, ele não queria compartilhar o brinquedo com a Manu. Ele, não, é meu. Cara, é efeitos do pecado, entende? É efeitos da queda do homem. E por mais que a gente ache, é criança, é inocente, cara, ele veio do pecado. Ele é pecador. Entende? Não é só o fato de pecar, mas é por causa do pecado estar na terra. Então, para que Deus venha, para que Jesus governe um dia, todas as coisas elas precisam ser restauradas. Então, Deus ele salva para reposicionar o homem na sua condição original. E o que Deus salva? Deus salva não somente o homem redimido, mas sim toda a criação. E cabe a nós, como salvos em Cristo, exercer uma posição com uma grande importância nesse propósito. E aí que vem o cerne da mensagem, que é o chamado ao sacerdócio de todos os santos.
O título dessa mensagem eu dei como a identidade do povo de Deus. É meio que um título que meio que se responde. Eu estava em dúvida, poxa, será que eu vou usar isso? Porque qual é a nossa identidade? Ser um povo de Deus. Mas também ela não explica de fato o que é ser um povo de Deus. Então, por isso que a gente pegou esse texto de Êxodo e a gente está vindo explicando algumas coisas para que a gente possa chegar talvez no assunto principal da mensagem, que é o chamado ao sacerdócio de todos os santos. A missão do sacerdócio é representar Deus diante do mundo e o mundo diante de Deus, sendo testemunha, servindo e proclamando o Evangelho. Nossa missão como povo de Deus tem muitas responsabilidades e o nosso problema é insistir em uma vida sem essa verdade. Viver uma vida bem mais ou menos, não prestando conta, como se não respondêssemos a ninguém. Paulo, em 2 Coríntios, vai falar que nós somos embaixadores de Cristo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que é muito fácil a gente viver uma vida sem essa perspectiva de ser um povo de Deus. Quantas vezes a gente esquece disso? Quantas vezes o meu foco durante a semana é, cara, eu vou levantar cedo, eu vou trabalhar que nem um louco, eu quero ganhar dinheiro que nem água e vou ficar um pouco cansado, mas vai valer a pena, é isso aí. Cara, muitas vezes eu tenho esse pensamento, sendo sincero. Mas, sendo muito sincero, é uma vida muito medíocre pensar dessa forma. Porque quando a gente entende que a gente é um povo redimido, escolhido por Deus, a gente entende que, cara, se a gente é embaixador de Cristo, é porque existe um cara que manda em tudo. Se a gente é embaixador, a gente está representando ele. Quando não tem a embaixada americana, alemã, sei lá, de Brasil, tem embaixada brasileira em outros lugares, é porque eles estão representando esse povo. E nós representamos um povo de Deus, nós representamos o próprio Deus. Então, o chamado ao sacerdócio é representar Deus diante do mundo, e o mundo diante de Deus. É o testemunho, é o serviço e a proclamação do Evangelho. O que a gente está fazendo aqui hoje? O que eu estou fazendo aqui hoje? Nós estamos proclamando o Evangelho. Quando a gente ajuda alguém que entra aqui, que está sendo bem seguido, isso, necessitado, a gente está servindo. Quando a gente dá testemunho no nosso trabalho, quando a gente dá testemunho na nossa vida, cara, a gente está proclamando o reino de Deus. Quando Deus fala na oração que Ele ensina do Pai Nosso, Ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É para que o reino de Deus venha, isso é um desejo eterno, para que o reino de Deus ele seja estabelecido na terra. E então Deus não nos colocou aqui meramente por acaso, ou o nosso propósito não é esse, cara, não é viver a vida medíocre que a gente acha que é, de morrer trabalhando, cansar, não dormir direito, quando se tem 2 filhos, mas e pensando que isso tudo, cara, é por acaso, não é. Se existe uma identidade dentro de nós, a gente precisa exercer isso, a identidade como povo de Deus, como sacerdotes. Irmãos, eu quero abrir algo aqui também, é que, cara, quando se fala em sacerdócio, a gente não pensa no sacerdócio do lar como pai de família, amém? Ou, nós como pai de família não queremos que o pastor da igreja exerça o sacerdócio, ou o pastor da igreja queira somente que os irmãos exerçam o sacerdócio, ou as nossas esposas queiram que só os maridos exerçam o sacerdócio. O sacerdócio é para todos os santos. Aí vem aquele ditado que eu vi várias vezes, até mesmo crente falando, cara, mas ninguém é santo. Tu não é santinho, mas ninguém é santo. Cara, quando a Bíblia fala de santo, no grego e no hebraico, ela está falando sobre separado, consagrado. Então, quando o próprio Senhor Jesus vai nos chamar de santo, ou Paulo nas cartas, Pedro nas cartas vai falar, a igreja dos santos, ela está falando a igreja dos separados, a igreja dos escolhidos, dos consagrados. Por quê? Porque nós somos um povo consagrados, redimidos por Deus. Entende? Então, tem tantas coisas que se cria, né? Como agora eu falei de ditado, outro ditado que vem à minha mente é, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Da minha vida cuido eu e, cara, quer saber? Eu faço o que eu quiser e é isso aí. O Alessandro não tem nada a ver comigo, não tem a ver com a minha vida. A Deise também, não quero saber a opinião da Deise, não quero saber a opinião do Gregório, porque da minha vida cuido eu. Cara, mais um pensamento medíocre. Quando a gente entende que a gente é um povo escolhido, separado por Deus, a gente pensa assim, cara,
eu preciso prestar conta para alguém. Eu preciso prestar conta para alguém. Uma vez, na outra igreja, a gente fez um intensivo de adoração que era mais voltado para a parte da adoração, para a parte da arte, assim, de dança, de música. E eu lembro que a gente trouxe alguns ensinos relacionados a isso. E eu lembro de alguém um dia chegar para mim e falar: canhoto do céu, cara, eu não consigo mais botar um papel de bala no chão por causa disso, sabe? Porque, tipo, eu estava tão temente ao Senhor, tão temente naquilo que foi ensinado, que eu não conseguia botar um papel de bala no chão. E eu, sendo muito sincero também, obviamente, teve uns dias que eu não quero, azar, vou botar. Mas muitas das vezes eu fico com aquele troço na mão, cara. Porque eu não gosto de ficar com nada no bolso para botar no lixo. Muitas vezes eu botei, tá? Confesso, Carol, tá de prova. Mas quando a gente entende isso, cara, se o Senhor ele vai restaurar a terra que a gente mora, a gente não precisa contribuir, então, com isso? Vou usar outro exemplo. Então não é de a gente usar um lixo orgânico, lixo seco dentro da nossa casa? Vocês entendem que isso não é espiritual demais? Ele é totalmente humanizado. A restauração de todas as coisas tem a ver com as nossas mãos, tem a ver com a gente fazer aquilo que é para fazer. Não botar papel no chão, não contribuir com o aquecimento global, não fazer nada que vai degradar a natureza de Deus. Vou usar outro exemplo, não quero fugir do foco, mas apareceu um rato essa semana lá em casa. O rato estava rondando a semana toda, Carol louca comigo, porque eu não conseguia matar o rato, cara. A outra vez eu chamei meu cunhado, mas dessa vez sobrou para mim. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é pelo fato de eu ter medo de rato. Ontem eu vi ele, eu tive que matar. Mas é a criação. Vocês entendem isso? Eu sei que é meio bizarro, né? Cara, mas ontem eu matei o rato. Ele estava num cantinho e eu precisei matar o rato. E a Carol tem uma gana do rato. Ela, esses bichos, esses roedor, e rói tudo, não sei o que. E a Bela pegou para ficar brincando com o rato. Mas, mano, sendo muito sincero, sério, vamos usar aquele termo. Cara, eu não sou santo, eu sou só separado, tá? Mas eu fiquei com muito dó, cara. Porque quando eu matei ele, era um bichinho desse tamanho. Ele tava com os dentinhos, as patinhas assim. E, cara, quando eu vi as patinhas dele, cara, que perfeição de Deus. Vocês não acreditam, né? Mas entendam comigo, vamos olhar por uma cosmovisão de Deus. Ele criou o rato. É uma criação dele. Na restauração de todas as coisas, a palavra fala que os animais peçonhentos já não vão mais ser peçonhentos. O leão não vai ser mais feroz porque o pecado não vai estar nele. Vocês entendem isso? O rato não vai ser um animal astuto, mas vai ser um animal bonitinho como ele nasceu para ser. Vocês entendem que é muito mais profundo a restauração de todas as coisas? E eu nem queria falar tanto sobre a restauração, mas o Espírito Santo está direcionando para isso. Mas é exercer o sacerdócio do Senhor na terra. É proclamar o reino de Deus, é trazer a cultura do céu para a terra. Não é à toa que nós estamos aqui, meus irmãos. Não é à toa, e eu falo isso com muito temor no meu coração. E o meu desejo é para que a gente possa assumir o nosso lugar como sacerdote. Assim, agradando ao Senhor ao cumprir esse chamado, sacerdócio real, nação santa. Não colocando esse chamado apenas para os pais, como eu falei antes, para os pastores, ou para quem a gente bem entende. Quando eu entendi o plano de Deus, quando eu entendi que o plano de Deus ele não estava privado apenas para minha pessoa, ou quando eu deixei de seguir uma teologia mais triunfalista, que fala que somente eu sou protagonista da minha história, mas tem a ver com eu e você. Não tem a ver com uma vida mais confortável e sem dificuldade. E que se tudo deu certo ao fim da minha missão, beleza, eu venci na vida. Entende? Um tempo, talvez há muito tempo atrás, eu entendia que, cara, Deus é aquele que ele te ajuda. Deus ele é um meio para te alcançar aquilo que tu deseja. Ou, vamos ser muito sinceros, a realidade, a era que a gente vive é uma realidade que ela tem Deus no meio. E ela tem o final, a felicidade. Entende? Ela não tem Deus por final. A gente pode usar exemplos muito práticos aqui.
de artistas, de jogadores, que é muito mais visível para nós. Vou usar um exemplo do Neymar. Cara, usa direto o versículo de Josué 1,9, seja forte e corajoso. Mas não quer dizer que ele é cristão, que ele está buscando Deus no final. Ele está usando um meio de Deus para chegar na felicidade final, para cumprir a carreira dele como jogador e ser bem sucedido, continuar sendo bem sucedido como jogador, fazer uma temporada boa, né, em algum time. Então, entendamos isso, que Deus ele não é um meio para a nossa felicidade. A nossa vida ela é um meio para chegar a Deus. Exercer o sacerdócio é um meio de poder cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. Fica muito mais fácil, né? Fica muito mais descomplicado, porque, cara, antes eu pensava que é uma teologia que a gente chama de teologia triunfalista, que é pensar que eu sou o centro da história, eu sou o protagonista da história e tudo gira ao meu redor. Mas entendamos, em Êxodo 19, quando Deus chama um povo, ele não chama A e B, ele chama um povo. Quando a gente se coloca num povo, é a gente entender que eu não sou mais que o Alessandro, não sou mais que o Michel, não sou mais que o Natan não é mais que o Alessandro, sabe? É um povo redimido. Cara, aí aquele ditado cai por terra quando a gente diz que da minha vida sei eu. Não, negativo. Cara, o Alessandro pode puxar minha orelha. O Michel puxou minha orelha essa semana, me ligou. E aí? Entendeu? Me ligou, eu falo. Mas é isso, entende? Ele falou algo sobre, cara, a gente é uma comunidade, então vamos exercer isso. E de fato, sendo um povo real, um sacerdócio santo, a gente precisa exercer isso, porque é um povo caminhando para o encontro com Deus. É um povo, todo mundo junto, abraçado, caminhando. Sendo, cara, a gente é reis e sacerdotes, a gente é uma nação santa, a gente caminha para um foco que é o Senhor habitando na terra. Todas as coisas sendo restauradas e nós trabalhando pra caramba nisso. Então, a nossa identidade. Desculpa, quero ler 1 Pedro 2,9, que se alguém falar que eu usei só um texto do Antigo Testamento, essa promessa ela se estende para nós também, que em 1 Pedro 2,9 vai dizer o seguinte, presta atenção. 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito explicado, que é qual é o nosso chamado. Cara, foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor que nos chamou para anunciar as grandezas dele, para que ele nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Quando a Bíblia fala de sacerdócio real, quando fala de nação santa, de povo exclusivo de Deus, se ele é rei, cara, a gente vai reinar com ele. Porque ele nos dá esse direito, ele nos coloca nessa posição de sacerdócio de uma geração eleita. Então, no Novo Testamento a gente vai ver isso, que Jesus ele vem à terra para que nós, gentios, a gente pudéssemos ser enxertados nesse plano de agora Israel como uma nação santa. Não somente eles, mas agora nós somos enxertados por isso. Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz e, cara, sendo sincero, eu acho que eu falei isso no começo, ou eu orei, não lembro. Mas é muito fácil pedir o que a gente precisa, meus irmãos. A gente precisa de tantas coisas. Se der um microfone para cada um de nós aqui essa manhã, a gente vai ficar, sei lá, 1 hora, 2 horas falando de tudo que a gente precisa, cara. Tem muitas coisas que a gente precisa que o próprio dinheiro não compra. Sabe? O cerne principal é o dinheiro, beleza, todo mundo precisa, mas tem muitas coisas que nós precisamos que não tem nem a ver com o dinheiro. Então, para onde nós vamos correr? Se a gente não entender que, cara, mas espera aí, quando eu me coloco como uma nação santa, como um povo escolhido por Deus, como um povo exclusivo por Deus, essas coisas perdem o valor. Não somente na eternidade com Deus, mas agora. Porque quando a gente canta da eternidade, quando a gente canta Maranata, a gente tem feito isso propositalmente para que a gente possa entender, mas é como se desse um alívio de, cara, todas as coisas já passaram, né? E agora esse é o nosso anseio final. É como se a gente cantássemos já, não prevendo, mas como se a gente está declarando o nosso final. Aqui é o final da história, mas o começo de outra. Vida eterna com Deus, restauração da criação de Deus. Amém? Dá para entender isso?
A gente pode assumir a nossa identidade como povo de Deus, seguindo esses aspectos. Então, Deus dando essa instrução ao povo de Israel, Jesus vindo, morrendo numa cruz, para que nós todos pudéssemos ser uma nação santa, sacerdócio real, geração eleita por Deus. Glória a Deus. Isso traz sentido de o porquê nós existimos, porquê fizemos o que fazemos, porque até mesmo a gente frequenta a igreja. Eu acho que todo mundo tem os altos e baixos na fé cristã, né? Tem as suas crises de fé. Mas uma coisa, meus irmãos, que tem me ajudado a me manter firme para poder ter ânimo de estar aqui todo domingo é entender, cara, eu sou escolhido por Deus. E não só eu, como vocês que estão aqui, são salvos por Deus. Não questione a salvação, meus irmãos. Não questione a salvação. Eu não tenho questionado nem a salvação na hora da morte, de falar assim, cara, será que o fulano foi salvo? Eu tenho crido, que a gente falou disso esses dias, mas eu tenho crido que o próprio Deus tem levado alguém que já conheceu o Evangelho e se afastou, num momento em que ele entende que, cara, eu preciso de Deus. Nem isso eu tenho questionado mais. Falei esses dias que até mesmo a gente dá muitos anos de vida para uma pessoa, não faz mais sentido. Porque nós somos eternos, meus irmãos. Quando nós cantamos Maranata, tem a ver com o fim dessa era e o começo da nova era com Cristo, do reino de Deus na terra. Não faz nem sentido mais o John tá de aniversário hoje e falar, cara, muitos anos de vida. Quando se entende a salvação, de que nós somos eternos. Apocalipse 21, do 3 ao 5, vai dizer assim, ó. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois ele habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Amém? Entende que nós exercermos um sacerdócio santo, um sacerdócio diante de Deus, é prever o que vai acontecer no fim, porque, cara, a gente não tem como mudar o fim. O próprio Senhor está falando aqui para João e diz, olha só, escreve isso. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele mesmo, o próprio Deus, habitará, e eles serão o seu povo. Quem vai ser o povo deles, meus irmãos? A nação santa, nós, o povo de Deus. E eles serão o seu Deus, e eles serão o seu povo. Então faz muito sentido isso. Eu peço para que o Espírito Santo ele grave em nosso coração isso, como já tem gravado dentro de mim. Eu não tenho falado de mais nada, podemos falar de diversos assuntos, mas sem estudar assim muito a Bíblia, sem fazer um curso de teologia, vamos falar do que realmente a palavra de Deus num todo ela fala. Ela tem um começo, um meio e um fim, certo? Em tudo está falando de um Deus com o seu povo, o povo escolhido com o seu Deus. Em toda a Bíblia a gente pode tirar vários versículos para dizer, cara, o Alessandro precisa de uma palavra. Estou pegando o Alessandro hoje, mas o Alessandro precisa de um versículo. Eu posso abrir e dizer, olha só, tal coisa. Eu vou recitar um salmo aqui que Davi, no momento de angústia, também estava que nem tu, Alessandro. Mas o próprio Davi entendeu que viria um descendente dele, que ia se assentar no trono eternamente. Por isso que a gente fala que Jesus ele é o descendente de Davi, por conta disso, porque tem promessas, meus irmãos. Então, quando a gente estudar e ler a Bíblia, a gente entenda, cara, o plano de Deus é um só. É o seu povo habitando com ele. Então, quando eu entendi isso,
eu acabei tirando assim de foco outras pautas e outras coisas que eu me apegava tanto quando eu entendo isso. Porque, cara, é um plano só. O próprio Deus habitando com o seu povo. A própria palavra fala que Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque o próprio Deus estará com toda a sua glória. E nós com corpos glorificados diante de Deus. Amém? Eu ouvi uma frase essa semana que eu anotei aqui, mas eu achei muito, muito interessante, que é: tudo que o Espírito aponta, ele aponta para o fim. Eu posso ter uma palavra, uma revelação para ti agora nesse momento, mas em tudo que a gente for falar, o Espírito Santo ele está apontando para o fim de todas as coisas, para o começo de novas coisas, sabe? É muito legal ter uma palavra de Deus para compartilhar com o irmão no momento difícil, mas o que o Espírito ele se faz presente hoje com nós, apontando para o fim. Quando se tem uma revelação de dizer: John, tu vai pregar o evangelho por toda a nação, o que é? Não é por causa da vida do John, mas é por causa que o Espírito está apontando para a proclamação do evangelho, para que chegue o fim. Então, eu trago essas palavras que estavam no meu coração para vocês, e que o Espírito Santo ele possa gravar isso, como a gente canta: grava a eternidade em mim, Senhor, porque tudo é passageiro aqui. E o meu desejo essa manhã é que nós, como igreja, a gente possa crescer em proclamação do evangelho, em testemunho, afete a nossa forma de como a gente viva, sabe? De como a gente cria os nossos filhos, porque uma das instruções que Deus dá no Pentateuco para o povo de Israel é também, cara, passe de geração em geração, ou seja, ensina o teu filho a amar o Senhor de geração em geração, sabe? Isso faz parte do discipulado. O discipulado ele tem um propósito principal, que é o Senhor na terra, o Senhor habitando com nós. Então, se talvez não se pensava nisso, que nós possamos pensar, que nós possamos viver com essa realidade, que amanhã, segunda-feira, quando a gente acorde, a gente possa lembrar disso. Vocês vão ver, meus irmãos, vai ter uma nova perspectiva de vida isso. Vamos colocar de pé para orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, por nos agraciar com Tua graça, Senhor. Nós sabemos quanto Tu é um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Nós provamos da Tua fidelidade, Jesus. Mas nós também provamos da realidade da vida eterna contigo, Jesus. Porque em João 17, o próprio Jesus vai dizer que a vida eterna é essa: conhecer a Ti, ó Deus, e a Jesus a quem Tu enviastes. Senhor, nós declaramos que nós vivemos a vida eterna no momento que nós procuramos Te conhecer. Senhor, ajuda para que esse seja o nosso principal foco nos nossos cultos. Pois a Tua palavra diz também que mesmo antes de nós abrirmos a boca, Tu já sabe o que a gente precisa. Senhor, nós não precisamos nem pedir aquilo que nós precisamos para hoje ou para amanhã. Mas nós Te pedimos, Senhor, a Tua graça, Senhor, para poder permanecer firme até o fim, Jesus. Até o fim de todas as coisas, ou mesmo na hora da nossa morte. Que nós possamos permanecer firmes em Ti, Jesus, guardando a nossa fé em Ti. Por isso, Senhor, nessa manhã nós Te pedimos, Espírito Santo, nos lembre dia após dia do Teu plano com a humanidade. Com isso, Senhor, coloca mais, Senhor, compaixão no nosso coração para com o próximo. Porque até isso tem uma finalidade, Jesus. Não nos deixe viver uma vida negando, Senhor, os outros e somente a si, pensando somente a si, Jesus. Mas que nós possamos viver uma vida para Ti, Jesus. Porque tudo é para a Tua glória, porque tudo é para o Teu nome. Se nós estamos aqui, é para Te agradar, Senhor. É para fazer a Tua vontade, Senhor. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade em nós. Nós Te pedimos isso como comunidade Ember nessa manhã. Aquece o nosso coração para a realidade dos céus. Espírito Santo, revele mais Jesus dentro de nós.
Revele mais o Cristo dentro de nós. As verdades de quem Tu és, Senhor, possam estar gravadas no nosso coração. Possam estar gravadas, Senhor, como tábuas da lei em nosso coração. Nós te pedimos isso. Nós sabemos, Senhor, que existe uma ética dos céus, uma ética de Deus para com nós. E nós queremos viver isso, Senhor, pela graça que Tu nos dá. Pela força que Tu nos dá, Senhor. Nós queremos viver isso, Senhor, partindo dia após dia. Proclamando o Teu Evangelho, Senhor. Servindo as pessoas. Testemunhando do Teu amor, Jesus. Falando o porquê da salvação. Porquê que Deus deseja salvar. Nós podemos ter essas palavras, Senhor, em nossas bocas, em nosso coração, que nós não nos percamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.